Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença neste webinar da Solves Safety. O meu nome é Silvia Santos e, juntamente com o meu colega Nuno Abreu, vamos-vos apresentar a nossa plataforma de comunicação de fatura eletrónica, a plataforma Safety Invoice Network. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Solves Safety. Conforme a Silvia disse, hoje o foco do nosso webinar será fazermos a apresentação da nossa solução para envio de faturas eletrónicas para clientes, para entidades receptoras. Mas, Silvia, antes disso, ainda estão a entrar muitos participantes do nosso webinar. Eu pedi que esperássemos, se calhar, mais um minuto ou dois e depois iniciaríamos então a nossa sessão. Exato. Vamos aguardar então que se juntem connosco mais participantes. Tínhamos mesmo muitos inscritos. Eu recordo que este webinar vai ficar gravado na nossa página, no nosso site, em www.safety.com. Cá embaixo no rodapé, no fundo da nossa página, vão encontrar uma área com o nosso blog e aí vão encontrar a gravação deste webinar, mas também dos outros webinars que temos feito. Temos feito um conjunto de webinars dedicados a esta temática da faturação eletrónica e é lá que os conseguem encontrar para rever ou para ver pela primeira vez. Também vos desafio a seguir a Safety nas redes sociais, nomeadamente no LinkedIn, pois é aí que vamos publicar a próxima inscrição para o próximo webinar que vai acontecer no dia 28 de junho, dedicado ao futuro da recepção da faturação eletrónica e vai ser apresentado pelos nossos colegas Fernando Pereira e Nuno Gonçalves. A Safety atua no mercado há mais de 20 anos em transações eletrónicas. Temos entre clientes receptores e clientes emissores, temos a maior rede de receptores. Trabalhamos com os setores de retalho, setores da banca, setor de serviços e cobrimos 99% do setor público. Só o ano passado, nas nossas soluções de contas a receber e contas a pagar, foram transacionados mais de 52 mil milhões de euros em 2022, que corresponde a cerca de 25% do PIB. Mas hoje a nossa apresentação é para vos mostrar a nossa solução de envio de comunicação de fatura eletrónica no portal Safety Invoice Network. Não é assim, Nuno? É assim mesmo, Silvia. Bom, acho que já temos aqui um número bastante significativo de participantes. Vamos dar então início ao nosso webinar. Conforme disseste, Silvia, hoje o foco do nosso webinar é apresentarmos a nossa solução de envio de faturas eletrónicas para clientes receptores. Ou seja, a nossa solução já está no mercado desde 2021. Quando desenvolvemos esta solução, o nosso principal desafio era colocarmos no mercado uma solução que permitisse às empresas desmaterializarem por completo o seu processo de envio de faturas eletrónicas. Sejam elas faturas eletrónicas em formato de dados, sejam elas faturas eletrónicas em formato PDF. Para isso, criámos uma solução muito simples, que é uma solução que assenta num portal. É uma solução que não tem custos de implementação, não tem fidelização, é um modelo de self-provisioning, onde as empresas, através de um processo de registro e através de um processo de subscrição de planos, começam a enviar faturas eletrónicas para os seus clientes. E, Silvia, passados 2 anos, já temos mais de 12 mil empresas registradas a utilizarem esta plataforma, esta solução, para enviarem as suas faturas para os seus clientes, o que é realmente fantástico. É fantástico, sim. Muito... Bom, Silvia, antes de fazermos então, entrarmos no detalhe desta solução, eu vou lançar aqui um desafio que é, uma vez que vamos utilizar a nossa solução para envio de faturas eletrónicas, queria que explicasse um bocadinho o que é uma fatura eletrónica, quais é que são os formatos que a nossa solução vai permitir enviar e quais é que são as principais diferenças entre esses dois formatos. Muito bem, Nuno. Como disseste, a nossa solução tem como grande objetivo a desmaterialização total de faturas dos nossos clientes. Quem define o formato que é comunicado é o cliente que vai receber a fatura. Isto é, nós temos no portal a possibilidade de subscrição de planos de fatura eletrónica, quando se quer enviar faturas em dados onde o receptor vai ser uma entidade pública ou uma entidade privada, já com um processo de recepção definido de entrada de documentos,
Ou então também há a possibilidade no nosso portal de subscrever um plano de PDF quando se enviam faturas para outros clientes que não tenham este processo definido de recepção de fatura eletrónica ou mesmo para clientes finais. Isto é, quem define o formato que deve ser comunicado é o receptor desse documento, portanto não é o emissor. Nós temos as duas soluções que vai permitir aos nossos clientes desmaterializar por completo o envio de faturas, porque ambas são faturas eletrónicas, ambas são enviadas eletronicamente. Certo. Mas Só aqui interromper. Ou seja, a nossa oferta o que permite é o envio de faturas eletrónicas em formato de dados, e essas faturas eletrónicas são para clientes receptores que já têm um processo integrado para recepção dessas faturas em formato de dados, e também temos o formato PDF, permitimos o envio de formato PDF, que é para clientes receptores que não têm nenhum processo integrado de faturas e vão receber a fatura PDF, o PDF da fatura, por e-mail. exatamente, é isso. Mas, no fundo, o que é que os nossos clientes têm que fazer com Safety? Que contactos é que têm que ter e como é que isto tudo vai funcionar? Bem, ou seja, as empresas que querem começar a utilizar os nossos serviços para envio das suas faturas, é um processo, como eu disse no início, é um processo, a nossa solução assenta no modelo self-provisioning. Ou seja, as empresas começam por aceder à nossa plataforma e fazem o seu registro, portanto, criam a sua conta. Depois de criarem a sua conta, vão subscrever um plano para envio de faturas PDF ou para envio de faturas em formato de dados, ou ambos. E depois de terem esses planos subscritos, começam então a enviar faturas. Okay? Mas vamos ver, não é? Vamos mostrar como é que se faz e como se tratam todos estes passos connosco e na nossa plataforma. E vamos iniciar pelo processo de registro. Exatamente. Bom, o processo de registro é um processo completamente gratuito. As empresas, para terem acesso à nossa plataforma, têm que aceder ao nosso site, www.safety.com, e começam a fazer o seu registro. O que é o registro? Não é mais do que as empresas fornecerem os dados da sua empresa, nome, morada e outros dados fiscais, depois definem um utilizador e uma password e aceitam os termos e condições do nosso serviço. É um processo muito simples, muito rápido, que nós, Silvia, vamos então mostrar agora com mais detalhe. Sim, vamos mostrar aos nossos clientes então como é que é este processo de registro. Bem-vindo à faturação eletrónica com a Safety. Clique aqui para iniciar o seu registro. Coloque aqui o seu e-mail, um nome e um NIF. E não se esqueça de ler os termos e condições e a política de privacidade. Em breve, vai receber um e-mail da Safety com um código com 6 algarismos. Coloque aqui esse código. Para tornar o seu acesso mais seguro à nossa plataforma, defina aqui a sua password. Bem-vindo! A sua conta foi criada. Para completar o seu registro, preencha, por favor, as informações em falta e faculte a documentação solicitada. Complete os dados relativos ao utilizador e os dados relativos à sua empresa. Por fim, será necessário anexar um documento que comprove que o registro está a ser autorizado por um representante legal da empresa e pode fazê-lo de duas formas: usando a chave móvel digital para assinar o PDF dos termos e condições do serviço ou fazendo o upload do cartão de cidadão do representante legal da empresa. Vamos ver como se faz usando a chave móvel digital. Clique aqui para avançar para o próximo passo e fazer o download do PDF dos termos e condições para assinar. Faça o download aqui. De seguida, entre no link do portal de autenticação.gov para assinar o PDF e siga o mesmo processo como já é habitual fazer, como quando assina outros documentos desta forma. Depois de assinado o documento, coloque-o aqui. Se preferir usar o cartão de cidadão, clique nesta opção. E no próximo passo, tem o botão disponível para fazer o upload do cartão de cidadão. Não se esqueça que é necessário a frente e o verso do cartão para validação. Esta informação é fundamental para a Safety aprovar o seu registro. Comprometemos fazê-lo no espaço de um dia útil. Agora... Bem, como vimos então, o registro consiste na empresa em fornecer os seus dados, definir um login e password, aceitar os nossos termos e condições do serviço prestado nesta plataforma, que pode ser aceite ou
enviando o cartão de cidadão do representante legal ou assinando os termos e condições com uma chave móvel digital, se a empresa já o tiver. E no fim do registro estar feito, então, Nuno, o que é que os nossos clientes vão encontrar na sua conta na plataforma Safety Invoice Network? Muito bem. Depois então de terem o registro concluído e de fazerem login na nossa plataforma, vão ter acesso aos nossos planos. E a nossa oferta define-se em 2 tipos de planos. Nós temos planos de fatura eletrónica, que é, no fundo, um envio de fatura em formato de dados, e estes planos são utilizados para enviar faturas para clientes receptores que já têm um processo integrado para a realização de faturas. E os planos de fatura eletrónica têm 2 modalidades. Temos planos mensais, que são planos de subscrição mensal, ou seja, são válidos durante 30 dias a partir da data em que são subscritos, e vão desde planos com 2 documentos por mês até planos com 500 documentos por mês, com diferentes valores de subscrição. E também temos planos de subscrição anual, ou seja, são planos válidos durante 12 meses. Quando subscritos, têm validade de 12 meses a partir da data em que são subscritos. O pagamento destes planos é feito diretamente na nossa plataforma e as empresas têm à sua disposição 3 métodos de pagamento. Podem pagar o plano através do cartão de crédito ou débito, podem pagar através de uma referência multibanco ou através do MBWay. Mas também temos planos de fatura PDF, que são os planos que permitem às empresas enviar as suas faturas PDF, os PDFs das suas faturas, por e-mail para os seus clientes. Isto são planos direcionados quando as empresas querem enviar faturas para clientes receptores que não têm qualquer processo integrado para a recepção de faturas. Ou seja, aceitam receber as faturas num e-mail com o PDF, sendo que esse e-mail é enviado para o e-mail que é definido desse envio, e o PDF contém uma assinatura digital qualificada que autentica esse PDF e não permite que o PDF seja adulterado se for por acaso extraviado. Muito bem. Então, temos as 2 ofertas, mas vamos mostrar como é que se faz esta subscrição de planos dentro do portal. Os planos PDF permitem o envio das suas faturas por e-mail com recurso a uma assinatura eletrónica qualificada. É a solução para clientes que ainda não tenham aderido a um processo integrado de faturação eletrónica e que aceitem recepcionar as suas faturas em PDF assinado por e-mail. Estes planos têm validade de 1 ano. Para o subscrever, basta selecionar o plano e fazer o pagamento. O pagamento dos planos pode ser efetuado com cartão de crédito ou débito, referência multibanco ou MBWay. Os planos de fatura eletrónica são os que garantem que as suas faturas são enviadas eletronicamente para os seus clientes no formato legal CIUS-PT, permitindo assim uma integração automática. As entidades públicas e privadas da rede Safety Invoice Network já estão aptas a receber as suas faturas de forma integrada, pois já aderiram a um processo integrado de faturação eletrónica. Aqui encontra a lista de receptores SIN com mais de 3.000 entidades aptas a receber os seus documentos. As entidades assinaladas com um asterisco já se encontram disponíveis para receber as faturas, mas é necessário que previamente façam um pedido de ligação à rede a que pertencem e a ativação do serviço de interoperabilidade em alguns casos. A subscrição de planos de fatura eletrónica pode ser mensal ou anual, em função do que é mais adequado para a sua empresa. Neste ecrã, consegue confirmar o número de documentos que o seu plano tem, assim como confirmar a sua duração. O serviço de interoperabilidade é ativado aqui, se as faturas a comunicar forem para entidades receptoras de redes Generix, Indra, E-Link, SERS ou IET. Aqui mais abaixo, encontrar redes disponíveis e confirmar para quais já se encontra ligado. Pode pedir também a ligação à rede aqui, ou entrando no menu Redes. Mas não se esqueça, para comunicar documentos para entidades de outras redes deve de ter a ligação à rede ativa e o serviço de interoperabilidade ativo também. O serviço de interoperabilidade não é necessário para a comunicação de documentos para entidades receptoras da rede Safety e ESPAP. Escolha o meio de pagamento mais adequado. A fatura do plano que acabou de subscrever
encontra-se disponível na área de gestão de conta no menu Dados de pagamento. Parabéns! Bem, Nuno, já mostramos então que na plataforma, depois de estarem registados, é no menu de serviços que os clientes vão fazer então a subscrição do plano que mais se adequa à sua realidade, àquilo que vão necessitar. Podem ter os 2 planos subscritos, seja de fatura eletrónica, seja de PDF, para fazer então a comunicação de fatura eletrónica e desmaterializar por completo esta comunicação aos clientes. Mas falámos aqui neste vídeo de 2 conceitos que é preciso explicar aos nossos clientes para eles perceberem o que é que isto quer dizer, que foi o nome interoperabilidade e também outro nome que foi o nome de redes. O que é que isto significa? Silvia, significa o seguinte: o conceito de redes e de interoperabilidade é muito importante, principalmente para as empresas que vão enviar fatura eletrónica em formato de dados. Ou seja, as empresas que registram na nossa solução ficam automaticamente ligadas a todas as entidades receptoras que estão na rede de safety. O que é que são redes? No fundo, as redes são canais onde as entidades receptoras, ou pelos quais as entidades recebem as suas faturas. E a safety, infelizmente, não tem todas as entidades receptoras de fatura eletrónica na sua rede. Portanto, existem mais redes pelas quais os clientes, ou seja, as entidades receptoras, recebem as suas faturas de forma integrada, as faturas em formato de dados. E seria um bocado ingrato que a nossa solução só permitisse enviar faturas para entidades que estão na rede safety, sejam públicas ou privadas que estão dentro da rede safety. E para isso, o que é que a nossa solução tem? Tem o conceito de interoperabilidade. O que é isto? É a possibilidade de, através da nossa solução, as empresas que aqui se registram e querem enviar faturas conseguirem pedir ligações a estas redes e enviarem as suas faturas para as entidades que são os seus clientes e que estão nestas redes. O pedido de ligação, o que é? É, no fundo, eu pedir à rede que me autorize a enviar faturas de forma integrada para as entidades que estão nessa rede. É como se fosse uma autorização. Ok. Nuno, e diz-me uma coisa, mas os nossos clientes têm que ir a cada rede, a cada site destas redes, pedir essa autorização? E como é que eles vão saber onde é que os clientes deles estão, para eles saberem qual é a rede a quem vão pedir autorização? É simples, Silvia. É isso é que a nossa solução tem essa vantagem, eu diria, que é através de acordos de interoperabilidade, ou seja, a nossa solução tem acordos de interoperabilidade com estas redes todas e o cliente, centralmente na nossa solução, consegue pedir ligação a essas entidades todas, a estas redes todas. Independentemente se eu tenho clientes só numa destas redes, eu consigo pedir ligação a essa rede ou a todas as redes se tiver clientes nessas redes todas. O processo é muito simples, é feito uma única vez. Esse pedido é enviado para a rede faz as configurações que tem a fazer do lado deles e depois notifica-nos e nós notificamos o cliente dizer a sua ligação à rede está ativa. E a partir deste momento o cliente pode começar a enviar faturas para entidades desta rede. A tua pergunta também foi pertinente, foi muito bem. Como é que eu sei que o meu cliente, ou seja, a entidade receptora para a qual eu quero enviar faturas, como é que eu sei em que rede é que está? É simples também. Além de fazer a ligação, eu consigo, através do motor de pesquisa, onde coloco o nome dessa entidade ou o nível dessa entidade e consigo perceber em que rede é que ela se encontra. E a partir daí, peço a ligação à rede. Simples. Muito bem, mas vamos mostrar como é que isto se faz dentro do portal, portanto, dentro da plataforma, como é que os clientes podem fazer este pedido de ligação. Caro cliente, depois de fazer login com as suas credenciais no portal, encontra no menu do lado esquerdo uma área com o nome Redes. Nesta área, vai poder visualizar a lista das redes disponíveis e solicitar o pedido de ligação para envio de fatura eletrónica de forma integrada. Pode ter mais que uma rede ativa e para cada rede pode haver um custo de ativação distinto. Para saber em que rede se encontram os seus clientes, pode pesquisar aqui por nome ou por NIF. Para fazer a ligação à rede SPAP, é necessário cumprir o processo de onboarding definido pela rede. A Safety presta este serviço gratuitamente, fazendo o onboarding por si através da plataforma.
Selecione a ligação à rede ESPAP, aceitando as condições do acordo tipo EDI europeu que disponibilizamos no link. Estas condições de adesão ao serviço são da responsabilidade da ESPAP, mas essenciais para fazerem o seu registro. A Safety vai partilhar as suas informações enquanto fornecedor, disponibilizando os seus dados de registro no nosso portal. Este processo de aceitação por parte da ESPAP pode demorar alguns dias. Para fazer o pedido de ligação às redes que têm um custo de ativação, tem disponível os mesmos métodos de pagamento que encontra quando subscreve um plano. Este processo de ativação serve para a rede a quem está a fazer o pedido criar a sua empresa como fornecedor. Este pedido é feito uma única vez. De forma a garantir a comunicação dos seus documentos para entidades de outras redes, deve também de subscrever o serviço de interoperabilidade. Caso não tenha a interoperabilidade ativa, a Safety irá enviar os seus documentos por e-mail para a entidade receptora. Escolha o método de pagamento mais adequado no seu caso. Após o pagamento, a Safety vai iniciar o seu pedido de ativação e ficar a aguardar a aprovação. Bem, então, como veem, num único sítio, no nosso portal, conseguem chegar às 6 redes disponíveis, onde a Safety tem acordos de interoperabilidade e fazer esse pedido de ligação. Mas, resumidamente, falámos então aqui de interoperabilidade, pedidos de ligação. Vamos resumir então o que é necessário um cliente ter no seu plano. Resumidamente, então, a nossa oferta tem 2 possibilidades de comunicação de fatura eletrónica em função do receptor. Portanto, o receptor é que define o formato, então, a ser comunicado. Temos planos de fatura eletrónica que se destinam a clientes públicos ou então a clientes privados com processo de recepção de fatura eletrónica. Podem ser subscritos estes planos com regime mensal ou regime anual. Depois, a interoperabilidade, portanto, esta funcionalidade é ativada no plano subscrito, seja ele mensal ou anual, se o plano que foi subscrito é para enviar documentos para entidades receptoras da Safety ou entidades receptoras da ESPAP, não necessita de ter a interoperabilidade ativa. Obviamente, o que necessita de ter é a ativação à rede ESPAP ativa. Para enviar faturas, então, para receptores que se encontram nas redes que têm um custo, aí sim, no plano selecionado, devem de colocar e ativar a interoperabilidade. No fundo, a interoperabilidade é um custo adicional do tráfego para a Safety conseguir chegar o vosso documento de forma integrada ao receptor que se encontra nas outras redes. Nos planos PDF, isto não se coloca. Os planos PDF destinam-se à comunicação de faturas eletrónicas para empresas ou particulares que não têm nenhum processo definido para integração do lado deles de dados, portanto, enviam-se faturas no formato PDF, são apenas de subscrição anual, não existe mensal, e aqui a comunicação é feita por e-mail com recurso a uma assinatura eletrónica qualificada que é colocada no vosso documento. No fundo, é isto. Mas, Nuno, já vimos e já mostramos o registro das empresas, a subscrição dos planos, aqui o conceito de redes e desta network que temos e que permitimos que o nosso cliente, num único local, consiga fazer esta gestão. O que é que falta agora fazer? Bom, depois então da empresa estar registada, já subscreveu um plano, já pediu também ligação a redes onde estão os seus clientes receptores, as unidades receptoras. O que é que falta agora fazer, Silvia? É, no fundo, começar a enviar essas faturas. E a nossa solução tem 2 métodos de envio. Tem o método de envio manual, ou seja, via o nosso portal, através dos nossos editores, conseguem enviar uma fatura em formato de dados ou enviar uma fatura PDF através do editor, preenche os dados da fatura manualmente e envia essa fatura para o seu cliente. Ou, e isto é que é a grande mais-valia também da nossa solução, permite também o envio de faturas de forma integrada, ou seja, as empresas, através do seu software de faturação, se esse software de faturação tiver o nosso conector implementado, as faturas são comunicadas diretamente do software de faturação para a nossa plataforma e posteriormente para o cliente. Ou seja, Silvia, e eu tenho a certeza que neste painel de participantes
De certeza que os vossos softwares de faturação, a maior parte deles já tem este conector que permite esta integração. Ou seja, é, no fundo, automatizar o processo por completo. Muito bem, mas vamos ver, vamos mostrar, não era possível mostrar aqui a comunicação de documentos a partir de um software de faturação, porque todos são diferentes, não é? Mas vamos mostrar a comunicação de documentos, de faturas eletrónicas em dados, a partir do upload manual. Como é que se faz, então, aqui na nossa plataforma? Bem-vindo ao seu portal da plataforma Safety Invoice Network. Envie as suas faturas eletrónicas para os seus clientes públicos e privados. Para consultar todas as entidades da rede Safety Invoice Network que já se encontram aptas a receber uma fatura eletrónica, clique aqui para aceder à lista. Se já subscreveu um plano de fatura eletrónica, comece já, de uma forma simples, a enviar as suas faturas. Consegue aqui visualizar o seu plano disponível e o consumo do mesmo. Existem duas formas de enviar faturas eletrónicas para os seus clientes, por upload do PDF ou por upload do formato CIUS-PT. Se o seu software ainda não exporta a fatura no formato CIUS-PT, faça aqui o upload do PDF. Pode enviar documentos do tipo fatura, nota de crédito, nota de débito, fatura-recibo ou fatura simplificada. Faça aqui o upload do documento selecionado. Por defeito, a nossa plataforma preenche sempre o tipo de documento como fatura, mas ainda estão a faltar os dados de cabeçalho da sua fatura, como o número do documento, a data e a moeda. Aqui no cliente, pode fazer uma pesquisa pelo NIF ou pelo nome do seu cliente. A lista de resultados que aqui aparecem são de todos os clientes que estão aptos para receber fatura eletrónica. Ao selecionar o seu cliente, são preenchidos os dados do cliente de forma automática. Aqui nesta área são os seus dados, não necessita de preenchimento, são apenas de consulta. Nesta área é onde deve preencher a referência do documento que são necessárias tendo em conta o seu cliente. São dados requeridos e importantes para a correta integração da sua fatura no seu cliente e podem variar de cliente para cliente. Por exemplo, o número de compromisso para entidades públicas, o número do pedido de compra, o código de contrato ou o número de fatura quando se emite uma nota de crédito. Nesta área é onde vai definir o local de entrega dos bens ou da prestação de serviço que são descritos na sua fatura. Nem todos os clientes necessitam destes dados na fatura. Em todo o caso, pode preencher a informação solicitada, com o local de carga, o país ou o código de fornecedor. Aqui nas linhas de documento é onde vai preencher os dados dos artigos ou dos serviços da sua fatura. A fatura tem que ter obrigatoriamente uma linha. Os campos a preencher são o nome, a descrição do artigo, o código do item, o preço, a quantidade, a retenção, caso exista, e a taxa de IVA. Caso seja necessário, pode adicionar mais linhas. E também as pode remover. Com o preenchimento destes dados, os totais de impostos e o total do documento ficam automaticamente preenchidos. Só tem de validar, confirmar que o fecheiro PDF e os dados inseridos correspondem a um documento original emitido por um software certificado e clicar em enviar. Depois de enviar, terá no seu ecrã uma mensagem informativa de que o seu documento foi enviado com sucesso. Ou caso tenha algum erro no seu preenchimento dos dados, terá no ecrã um alerta de erro que deve corrigir. Se pretender consultar os documentos enviados, pode consultar no menu Documentos. Pode visualizar a sua fatura, ver os seus formatos e até ver o seu histórico de estado dos documentos enviados. Vamos fazer o upload de uma fatura a partir do formato CIUS-PT. Faça o upload do documento selecionado. Ao fazer o upload neste formato, a nossa plataforma preenche automaticamente todos os dados do seu documento. Verifique os dados do seu documento. Caso o seu fecheiro XML não traga embutido um PDF no seu documento, pode colocá-lo aqui e depois é só enviar. Desta forma, por upload do fecheiro CIUS-PT, também consegue consultar os documentos enviados.
Bem, Nuno, e como vimos então, o que demonstrámos aqui foi o upload de uma fatura a ser comunicada em formato de dados, mas se for necessário também fazer o upload de uma fatura a ser comunicada no formato PDF, é uma opçãozinha mais abaixo, também é possível fazer, basta depois preencher os campos como o e-mail, o valor do documento, a data de vencimento, mas é muito semelhante mesmo da forma como se fez com o upload de uma fatura de dados. É possível fazer upload, então, no formato PDF, caso o software de faturação ainda não exporte este formato de dados, que é o CIUS-PT. Se já exportar é muito mais fácil, porque coloca-se logo o XML CIUS-PT e faz-se essa comunicação. Mas melhor ainda mesmo é a integração, não é? A integração, eu acredito que, como tu tinhas dito, que a maioria dos nossos participantes já tenham esta funcionalidade no software de faturação que usam. Porquê? Porque a Safety já tem mais de 110 marcas que já desenvolveram este conector com a nossa plataforma. São mais de 170 parceiros integradores que já disponibilizam este valor acrescentado, esta mais-valia aos nossos clientes no seu software poderem comunicar automaticamente a partir do software, quando fazem a fatura, tirem ali um botãozinho que diz Safety, enviar logo as faturas para a Safety. Se ainda não tiver esta funcionalidade ou não tiver a certeza que tem, também pode saber como. Entra no nosso site, em www.safety.com, nós temos uma área cá em cima mesmo chamada parceiros, e dentro dessa área de parceiros temos um diretório onde estão identificados todos os parceiros integradores e as marcas de software que já têm este conector com a Safety. Se o seu parceiro não aparecer lá, contacte-nos, temos todo o gosto em falar consigo e, obviamente, desafiar a empresa de informática que vos dá suporte a desenvolverem, então, este conector connosco. Bem, então, já passámos pelo registro. Já passámos pela subscrição de plano, já passámos pela ativação das redes. Já se enviou um documento e até já vimos no filme como consultar os documentos. E esta consulta de documentos é um dos pontos principais que nós disponibilizamos e uma funcionalidade disponibilizamos aos nossos clientes e emissores. Porquê? Porquê? Depois dos documentos serem enviados, o que é importante, Silvia? É saber se as faturas que eu enviei, sejam faturas PDF, ou sejam faturas em formato de dados, se elas efetivamente foram recebidas pelos meus clientes, certo? E a nossa solução funciona através do menu de documentos enviados, funciona como o repositório digital, o arquivo digital das faturas que vocês comuniquem para os vossos clientes. Existem aqui uma distinção entre o que são os estados dessas faturas, ou seja, as faturas eletrónicas comunicadas em formato de dados têm estados de integração. Estes são os estados de integração nos vossos clientes, ou seja, vocês conseguem perceber no repositório em tempo real se, por exemplo, uma fatura se encontra no estado integrado, ou recebida, ou paga, ou se o vosso cliente devolveu aquela fatura e por que motivo é que fez essa devolução, ou se eventualmente a fatura chegou ao vosso cliente, mas por algum motivo o cliente colocou a fatura em erro, que depois vocês vão ter que corrigir. Em relação às faturas que são comunicadas, faturas comunicadas por e-mail, as faturas PDF que são enviadas por e-mail para os clientes, o cliente consegue começar os estados de notificação desses e-mails. O que é que isto permite? Permite que o cliente saiba se o e-mail foi enviado, se já foi lido, se já foi entregue, ou se eventualmente, por algum motivo, esse e-mail teve algum erro na entrega. Todo este arquivo digital de faturas é acessível pelas empresas que estão aqui registradas, que têm uma conta na plataforma Safety Invoice Manager durante o prazo legal de 10 anos. E para isso não necessitam de ter nenhum plano ativo. Este repositório passa a ser o vosso repositório digital para vocês consultarem as vossas faturas. Silvia, e ainda torna-se ainda mais vantajoso para aquelas empresas em que o seu software de faturação já tem um conector implementado com a nossa solução. Ou seja, tudo o que está aqui espelhado neste portal, todos os estados podem também ser espelhados e consultados diretamente no vosso software de faturação. Portanto, tem sempre duas formas de consultar estes documentos, não só os estados, como também os formatos destes documentos. O PDF que vocês comunicaram ou o formato de dados, o CIUS-PT que vocês comunicaram. É sem sombra de dúvidas, realmente, a integração, a vossa marca de software de faturação, já ter esta ligação feita connosco,
é, sem sombra de dúvidas, não é uma vantagem, é mais que uma vantagem, porque, como estavas a dizer, Nuno, a possibilidade de ter um espelho do que se passa no portal Safety Invoice Network espelhado dentro do vosso software de faturação também é uma vantagem muito grande. Não é só enviar documentos, mas também ter esta informação toda unificada dentro do vosso software é uma vantagem grande, porque conseguem ter aqui uma visão passo 360 de tudo o que se está a passar. Bem, então, resumidamente, nós podemos dizer que a nossa solução, a nossa plataforma, o portal Safety Invoice Network, é uma solução chave na mão. Chave não. Self-provisioning, Sim. modelo de self-service, as empresas registram-se autonomamente, definem um login e uma password, este registro é completamente gratuito, não tem custos. E depois, livremente, têm aqui a possibilidade de subscrever o plano que mais se adequa às suas necessidades. Podem ter planos de subscrição de fatura eletrónica, que podem ser mensais ou anuais, podem ter planos subscritos de PDF, que são anuais, podem ter ambos, portanto, para desmaterializar por completo a comunicação de faturas eletrónicas para os vossos clientes. Têm no nosso portal também esta mais-valia, no mesmo sítio, de se poder pedir a ligação às redes e procurar onde é que os clientes estão, mas a grande vantagem também é que não tem instalação. Um cliente pode começar no próprio dia, no fim de registar e passar por estes processos, e comunicar os seus documentos, as suas faturas eletrónicas para os seus receptores. Mas a outra grande vantagem também, que falei aqui na rede receptora, é uma grande vantagem nós disponibilizarmos num único local este processo administrativo, porque acaba por ser um processo administrativo das empresas pedirem ligação e ativação a outras redes para fazerem a entrega dos documentos aos seus clientes. Esta ativação, como mencionámos, só acontece uma vez, porque isto é um processo administrativo, não é? Só acontece uma vez para fazer esta ligação da empresa e, como disponibilizamos esta ferramenta fantástica, senão isto ainda era mais difícil, porque já estão aqui mais de 3.500 entidades receptoras, mas disponibilizamos aquela lupinha que permite ao nosso cliente avaliar logo em que rede é que se encontra o meu cliente para saber, exatamente, para saber se tem ou não tem que fazer estes pedidos de ligação. Depois, pelo facto de nós termos também a possibilidade de fazer upload manual dos documentos na plataforma, também é uma mais-valia. Obviamente que ter tudo integrado a partir do software de gestão é muito mais automático, é mais confortável, poupa-se imenso tempo, é um conforto a partir do software enviar as faturas para a Safety, mas há sempre a possibilidade de fazer upload manual. Portanto, quem não tem ainda este conector na marca de software de faturação que usa, pode sempre fazer upload manual a qualquer momento. E pensámos também neste processo manual para quê? Para permitir que qualquer tipo de empresa, seja um pequeno, por exemplo, um emissor que só emita uma fatura por mês ou mesmo por ano para uma entidade qualquer, não tem nenhum software de faturação. Portanto, imagina aqueles profissionais liberais que emitem a fatura recibo no site da AT. Exatamente. Exportam esse PDF, fazem upload manual desse PDF, preenchem os dados da fatura e enviam essa fatura de forma manual para o seu cliente. Sim, é sempre esta vantagem em termos estas duas alternativas para os nossos clientes. Por fim, é o repositório. Portanto, o facto de não ser necessário ter um plano ativo para aceder ao seu arquivo digital, o facto da Safety arquivar os documentos do cliente, guardar os documentos durante 10 anos, isto também dá uma garantia, não é? Uma tranquilidade em saber que os documentos estão arquivados aqui, estão aqui arquivados os documentos, consegue-se consultar o estado, em que estado estão, consegue-se consultar os dois tipos de formatos, XPT e PDF, e isto permite ao cliente ter aqui, ao fim e ao cabo, um processo completamente transparente, a transparência total e o espelho total de quais é que são os estados das suas faturas e a garantia legal de que nós guardamos as vossas faturas. Nós temos o repositório digital das vossas faturas e arquivamos-las durante 10 anos e permitimos que vocês, enquanto empresas registradas na nossa solução, tenham acesso a este arquivo digital na nossa solução. Portanto, isto é uma mais-valia enorme e permite aqui uma transparência que é muito boa. Sim, pronto. Resumindo, a nossa solução penso que cumpre os nossos objetivos, porque o resultado é este. Já temos mais de 12 mil clientes
que estão a usar a nossa solução e a crescer, sim. Temos tido um feedback mesmo muito positivo, mas cumprimos os nossos objetivos de entregar ao mercado e ajudar os nossos clientes aqui na desmaterialização e na desburocratização deste processo de comunicação de fatura eletrónica, simplificando os processos, num único local ter a possibilidade de tratar de processos administrativos como as ligações às redes, do nosso cliente conseguir controlar e estar do seu lado o controle absoluto da compra de planos e decidir quando o quer fazer, e depois esta transparência a nível da comunicação dos documentos, em que estado é que eles estão, sem ter a obrigação de ter um plano ativo, porque o conceito da plataforma mesmo é abastecer-se quando necessita. Esperamos que tenha ido ao encontro daquilo que procuram a nossa solução, esperamos que se registrem, que nos contactem, que falem connosco, não é assim, Nuno? Sim, eu acho que nós temos assistido que o mercado está a reagir com muita sede a estes processos de aderirem a plataformas para começarem a enviar faturas eletrónicas. Não tenham receio, o processo parece complicado, mas não é, e somos nós, enquanto providers dessas soluções, que vos vamos tentar simplificar a vida, e é por isso que nós trabalhamos todos os dias. Em meu nome e em nome da Silvia, muito obrigado por terem assistido a este webinar, foi um prazer. E agora vamos ter aqui um espaço para questões. Sim, vamos passar aqui à parte das questões, vamos ver quantas questões é que temos e se conseguimos responder a todas. Vamos tentar fazê-lo, vamos começar aqui pelo início. Temos aqui muitos bom dias. Muitos bom dias. Sim. Pronto, aqui o Pedro diz que está a acompanhar um processo de registro de um cliente que pode estar aqui a ter algumas dificuldades. Nós vamos pedir ao Pedro então que nos contacte. Portanto, já aqui um pedido. Pedro, o que lhe posso dizer é que o processo de registro e haver problemas no processo de registro não é uma coisa comum. Portanto, nós vamos tentar analisar este caso consigo e depois responderemos a nível do nosso suporte. Mas, conforme explicámos, o processo de registro é muito simples, mas se houver algum problema, nós também estaremos cá para ajudar no que for preciso. Sim, mas vamos entrar em contacto com o Pedro, nós temos aqui o contacto do Pedro, para perceber aqui a dificuldade que está a ter no processo de registro. Outra pergunta tem a ver com o representante legal, portanto, isto são aquelas preocupações de empresas que se estão a registar, que não têm chave móvel digital ou que não têm cartão cidadão. Muito simples responder. Se o representante legal da empresa não for um cidadão português, obviamente que não vai ter acesso à chave móvel digital. Para isso, o que é que nós precisamos? Ou do cartão de cidadão dele ou o passaporte. Nós temos que ter um documento que nos garanta que a empresa que está a registrar tem a autorização do representante legal dessa empresa. Se não têm a chave móvel digital, podem enviar a cópia do passaporte, por exemplo. Pedro pergunta, partilham que não teriam disponível a interoperabilidade com a plataforma. É Fatura Gov, que solução planeiam? É Fatura Gov. Não estou a ver que rede de faturação eletrónica seja essa, mas para já, Pedro, as redes para as quais neste momento a nossa solução tem interoperabilidade foram aquelas que nós mostramos. Mas continuamos a trabalhar para ter outras redes. Nós podemos verificar se essa rede, se estamos em contactos com essa rede ou não. A nossa área comercial está sempre em contactos com várias redes. O que eu quero dizer é que as redes e as entidades que estão nas redes são dinâmicas. Ou seja, todas as semanas, ou quase todas as semanas, entram novas entidades para as redes. Não têm entrado redes novas na nossa solução, mas eu acho que em breve podemos ter que acrescentar mais redes. Ainda não temos nada definido, porque isto também são processos comerciais que temos que estabelecer também com as outras redes, mas para vos dizer que as redes neste momento que estão no portal são aquelas, mas de futuro nada invalida que não possamos ter outras. Okay? Muito bem, e o José dá-nos os bom dias. Bom dia, José. Já posso fazer novos documentos para entidades públicas pelo novo portal? Pronto, José, se todo o processo que nós mostramos, que tem aqueles passos, que é o registro da empresa, a subscrição de plano, depois a verificação se para quem vai enviar faturas está na nossa rede ou está em redes de fora, portanto, pedir essa ativação, a partir do momento que tenha as ativações
feitas, não é? Se houver essa necessidade e um plano subscrito, claro que pode enviar pelo portal. Por isso é que temos aqui esta possibilidade Só de não enviar, pode como deve. de fazer o upload manual dos documentos. Portanto, pode logo começar a enviar os documentos, sim. Não tem nenhum período de carência, como aos seguros. Bom dia, diz a Célia. Não encontro na rede a EDP. Sim, é verdade. Célia, a EDP, enquanto entidade receptora, ainda não faz parte de nenhuma destas redes. Nós sabemos que a EDP está num processo de implementação do seu projeto de contas a pagar, ou seja, de recepção de faturas, mas até à data ainda não temos indicação... Não está preparada. que Não esse está ainda processo preparada, sim. O que não quer dizer que isso não vai acontecer no futuro. Portanto, estejam atentos. Uma coisa que eu vos quero dizer, sempre que nós colocamos entidades receptoras, novas entidades receptoras nas redes, seja na rede SET ou nas outras redes, é enviada uma comunicação através da plataforma onde nós elencamos em quais são essas entidades novas que já podem receber faturas eletrónicas em formato de dados e a que rede é que pertencem. Vão receber uma notificação com essa indicação. Semanalmente fazemos essa atualização, sim. Não, nem sempre é semanalmente, porque nem todas as semanas entram Mas é com novas alguma entidades. regularidade. A Helena pergunta com a EDI quando já temos algo. Não. Mas Helena, ainda há pouco acabaste de explicar que Sim, estamos a EDI sempre a trabalhar. Sim, a EDICOM, infelizmente, ainda não está disponível como rede na nossa solução. Bem, a Esmeralda, creio que a empresa Jurigesto não tem integração. Só verificando, Esmeralda, isso. Sim. Devemos entrar em contacto consigo e validando então em que integração se refere. Eu penso que tem a ver com a integração direta, não é? Do software de faturação connosco. É uma questão de validarmos com sim. o parceiro desta E a Esmeralda também, em simultâneo, validar com o seu parceiro de informática, da marca de software de gestão que usa, se já tem então esta ligação connosco. Mas temos aqui uma pergunta muito pertinente da Ana, que é: apenas é possível o envio de faturas ou é possível também recepcionar as encomendas dos clientes? Ana, este portal, esta solução é só para comunicação de faturas, notas de crédito, notas de débito, fatura certificada e fatura recibo. Não é um portal ainda para receber documentos, por exemplo, encomendas ou guias de remessa ou outros. Ainda não temos essa funcionalidade. Mas queremos ter. Quando Sim. tivermos, vamos avisar. Mas neste momento é só mesmo para Mas enviar. não é possível. A Ana também pergunta que documentos é possível transacionar. Apenas o envio ou também a recepção? Pronto, é a mesma pergunta, mas a nível de documentos, eu penso que a Ana está a perguntar que tipo de documentos. São não é? documentos fiscais, ou seja, tudo o que sejam faturas, notas de crédito, notas de débito, faturas de recibo ou faturas simplificadas, a nossa solução permite desmaterializar esse processo, tanto em formato PDF como em formato de dados, e enviar para os vossos clientes. Muito bem, a Paula pergunta se é possível enviar documentos em formato PDF para receptores com sistema integrado de faturação. Não é, quer dizer, possível é, É sempre possível. Não é aconselhável, ou seja, o que pode acontecer, Paula, é você estar a enviar uma fatura em formato PDF, ou seja, comunicar essa fatura em formato PDF por e-mail para o seu cliente, e o seu cliente, dou-lhe já um exemplo, se o seu cliente for uma entidade pública, não é. As entidades públicas já querem receber as faturas em formato de dados, portanto tem que subscrever um plano de fatura eletrónica. Se o seu cliente for uma entidade privada e que aceite receber faturas PDF, perfeito. No entanto, se o seu cliente for uma entidade privada que esteja numa destas redes, na rede SET ou nas outras redes, também já só aceitam receber faturas em formato de dados. Ok? Porque o formato de dados vai permitir ao cliente receptor ter uma integração quase automática da informação no seu sistema a todos os informático. níveis. Não tem que lançar nada. A todos os níveis. Imagina, sempre que é enviada uma fatura eletrónica em formato de dados e essa fatura é integrada no sistema do vosso cliente, do receptor, a fatura é facilmente contabilizada. Portanto, entra no sistema logo com os dados estruturados, é mais facilmente, essa fatura mais facilmente é validada pelo workflow de aprovação que essa empresa possa ter e mais rapidamente é paga. É win-win, tanto para quem envia como para quem recebe, melhora o processo de uma ponta à outra. Exato. O Pedro, portanto, coloca aqui estes dois comentários, portanto, mas eu acho que ainda tem a ver com a primeira pergunta do registro do cliente. Vamos entrar em contato consigo, Pedro. A Elizabeth pergunta como podemos saber quem são os parceiros SAP que têm o conector já implementado para o envio automático.
Elizabeth, antes de mais, recomendo-a falar mesmo com o seu parceiro para saber se já tem este conector com a Safety, especificamente para o portal SIN, Safety Invoice Network, porque a SAP tem mais que uma gama de licenciamento e, em função da gama, pode mudar o conector e a plataforma de trabalho. De qualquer forma, Elizabeth, se preferir que entremos em contato consigo, nós podemos falar consigo e fazer esta validação também. Nós temos aqui os e-mails, os vossos e-mails de registro e podemos contactar-vos. A Paula pergunta, é possível incluir anexos nas faturas quando o envio é feito diretamente a partir do software de gestão? Sim, Paula, se estivermos a falar da fatura em formato de dados, sim, o formato CIS-PT tem campos para, ou seja, vocês podem enviar o PDF original da fatura, o XML tem os dados da fatura também, todos discriminados em texto e em dados, mas também existem campos para, por exemplo, enviar, sei lá, orçamentos ou outros documentos, expedição também, outros documentos que complementem aquela fatura. Sim, há aqui um senão, é que existem muitos clientes receptores que não integram anexos, ok? Isso pode ser, mas isso são situações muito esporádicas e tem que ser visto cliente a cliente, ok? Mas, respondendo à pergunta diretamente, sim, é possível enviar anexos. Muito bem, o Pedro, acho que me está aqui a dar a dica quem era a outra rede receptora, é GOV. É ano. Sim. Pedro, não temos ainda acordo de interoperabilidade e eu confesso que também não sei em que estado é que estão essas negociações. Sei que já contactámos esta rede para termos acordo de interoperabilidade, mas ela ainda não está disponível na nossa solução. É óbvio que nós, nós queremos que o maior número de redes esteja disponível na nossa solução. Porquê? Porque permite aos nossos clientes, a quem se utiliza na nossa plataforma, chegarem a um conjunto mais alargado de entidades. Estamos a fazer todos os possíveis para que isso aconteça, mas em específico Edicom e essa rede ainda não temos acordo. Mas estamos sempre a trabalhar no futuro para ter. Bem, o João reporta aqui um problema com um cliente noutra tecnologia da Safety. João, nós vamos reter aqui o seu e-mail, vamos pedir à equipa de suporte então para voltar a ver aqui o seu pedido, mas tem que ser tratado pela equipa de suporte, não é neste webinar. A Esmeralda informa, já sou cliente, temos os dois serviços e enviei pela primeira vez uma fatura para outra rede, a IET. O processo foi simples, ainda não tive necessidade de assinar uma fatura. No próximo webinar vou exemplificar os dois serviços. Esmeralda, sim, provavelmente devemos criar um webinar só, se calhar para falar especificamente, não sei se depois vamos ter que discutir com a área também do nosso Product Marketing, que é o envio de uma fatura por e-mail, ou seja, a comunicação de uma fatura PDF por e-mail, que é um processo muito simples, é muito mais simples do que o envio de uma fatura eletrónica em formato de dados. Assim, nós não exemplificamos aqui, nós não mostramos esse vídeo aqui, mas podemos depois também falar com a Esmeralda e mostrar-lhe o processo. Porque também não sabemos se o software de faturação que a dona Esmeralda usa pode ter já este conector ou não, sim, não é? Portanto, e tinha isto muito mais simplificado. O João, portanto, traz aqui então a resposta da Safety ainda sobre aquele tema do suporte, que nós vamos encaminhar, então não é tratado aqui neste webinar. A Ana indica, porque aparece no portal da Safety, nos documentos, o estado de integração está a cinza. O estado de integração está a cinza, ou seja, quando o estado de integração está a cinza, quer dizer que o documento tem um estado sem integração. Nos casos das faturas PDF, o estado de integração é sempre sem integração, o que tem é estado de notificação. No entanto, Ana, se estiver a falar de faturas eletrónicas em formato de dados que estejam nesse estado sem integração, pode acontecer por dois motivos. Ou essa fatura foi enviada para uma entidade que não é da rede Safety nem de nenhuma destas redes, ok? E para o qual vocês não têm nenhuma ligação ativa, ou vocês no vosso plano enviaram uma fatura em formato de dados para uma entidade da rede Safety ou de uma rede que tem ligação ativa, mas não ativaram um serviço de interoperabilidade, e então a fatura não é enviada por integração, é enviada por e-mail. Pode ser por esse motivo, mas Ana, se quiser, contacte-nos, diga-nos qual é que é a fatura e nós explicaremos porque é que está nesse estado.
Muito bem, o José indica, já sou vosso cliente há 10 anos, obrigada José, e continuo a enviar faturas pelo antigo portal, porque não consigo fazer novo documento para municípios. Eu julgo que o José esteja a falar de uma outra tecnologia que não temos, que não é essa, que é um Não é? outro portal Sim. que nós temos. José, aí se calhar vai ter que contactar o nosso suporte e pedir mais informações sobre o que é que está a passar. Não está a falar sobre este portal de certeza, Sim. ok? Mas mesmo assim, muito obrigado por ter assistido a este webinar e se calhar pode migrar para esta nova solução. Sim, e pode se calhar migrar para esta nova solução, sim. O Fernando pergunta se pode ter mais que um utilizador registado na nossa plataforma. Sim, Fernando, podem. No registro só conseguem colocar um utilizador e não existe nenhuma facilidade ainda no portal onde vocês, depois de terem uma conta registada, conseguirem criar mais utilizadores. Okay? Mas isso está pensado em termos de product roadmap e se calhar numa próxima versão do nosso produto já vai existir essa facilidade. De qualquer forma, se tiver necessidade de criar mais utilizadores na sua conta, contacte o nosso helpdesk, diga-nos qual é que é o e-mail que quer registrar e nós criamos essa conta por si e depois enviamos as credenciais de acesso. Sim, mas é possível ter mais que um utilizador. É possível, neste momento é possível ter até 5 utilizadores. Não está em modelo, é o único modelo que não está em self-service. Ainda não está. Ainda não está, mas vai estar. Bem, e o José indica que só consegue enviar faturas para a Sonai pela conversão de encomendas. Sim, isso é no outro portal que é um temos, portal sim. mais vocacionado para Fornecimento do retalho, não é? fornecimento do retalho, onde os clientes recebem as suas encomendas da Sonai e transformam essas encomendas em faturas automaticamente. Não é essa a solução. José, mas obrigado pela pergunta. Bem, e acho que está tudo. Não é? Conseguimos Sim. responder a todas as perguntas. Obviamente vamos depois entrar aqui em contacto com o Pedro. O João, vamos dar aqui indicação à nossa equipa de suporte para olhar aqui para o pedido do João. E penso que está tudo. Portanto, Sim. vamos dar por concluído o nosso webinar. Esperamos que tenha sido útil. Penso que é sempre bom também receber o vosso feedback, termos o vosso feedback. Temos aqui uma mensagem que é um obrigado. Obrigado a Nós é que José. agradecemos. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e o resto de um bom dia e bom trabalho. Obrigada. Muito obrigado a todos.